Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Boletim de Investimentos. Eu sou Arthur, analista aqui do P7 Projetos e vim falar para vocês as movimentações do mercado, do que aconteceu aqui no agronegócio desde meados de março até aqui em abril. Estamos no dia 11 de abril. Nesse vídeo aqui eu vou começar falando um pouco da conjuntura, vou falar um pouquinho do que está acontecendo nas commodities, atualização do plano safra. A atualização dos investimentos, vocês sabem que para vocês saberem, vocês têm que acompanhar aqui o documento do boletim. E ainda o que vai ter diferente no vídeo desse mês é que temos uma convidada, a Bruna, que trabalha aqui com a gente também no P7 Projetos. Que a gente vai fazer uma discussão da questão climática, o que pode acontecer nessa safra que está se iniciando aqui do setor sucroenergético. E aí a gente vai dar uma acompanhada e vai ter uma discussão bem bacana. Vamos lá acompanhar? Então, pessoal, a primeira parte do vídeo aqui, falando sobre a questão conjuntural, a gente pode começar falando da taxa de câmbio, como que ela variou nesse mês. Esse mês a gente observa que ela teve um teto máximo ali de 5,25 com paridade com o real, e agora, no dia de hoje, chegou até um valor de menos de R$5 depois da divulgação dos dados da inflação. No cenário internacional, o que a gente pode perceber, que o que chamou a atenção foi vamos dizer assim, a segunda maior falência de um banco americano da história. Esse banco, ele era na área da Vale do Silício, ele tinha uma relação muito forte com as startups e depois dessa falência isso mexeu bastante com o mercado, criou-se um clima mais de aversão ao risco e o Fed, né, que é quem comanda a questão da taxa de juros nos Estados Unidos, ele está no impasse para de ter essa tendência de aumento do crescimento da taxa de juros no país para conter a inflação. Então, está uma questão ali de mais empecilhos no governo. Isso reflete no governo americano, na economia americana e na economia global. Isso acaba refletindo também o que vai acontecer na taxa de câmbio aqui no Brasil. Falando do Brasil, o que pode ter impactado o câmbio aqui no nosso país, o que é importante falar é a questão que nesse mês a taxa de juros, o Copom acabou mantendo a taxa de juros, a Selic, com 13,75%. E, além disso, também foi anunciado um novo arcabouço fiscal que vai substituir o teto de gastos como uma nova forma da regra fiscal que é praticada aqui no Brasil. Vai ser algo que vai ser votado, o projeto foi anunciado de forma inicial e vai ser votado futuramente no Legislativo. Isso também acaba alterando o ânimo do mercado, que em grande parte ficou um pouco satisfeita com esse projeto. Fechando essa parte conjuntural, também é válido falar que nesse mês a balança comercial teve o seu maior superávit desde 1989. Analisando só todos os meses, assim, foi um superávit de 11 bilhões, mas o motivo para esse superávit ser alto você vai descobrir na próxima parte agora, quando a gente vai conversar um pouquinho sobre as commodities. Então, prosseguindo agora para a área de commodities, por que a gente fez esse gancho com a balança comercial? Porque nesse mês a gente observa que muitas das movimentações da commodities acabaram refletindo esse grande saldo da balança comercial nesse mês. Primeiramente, o que a gente pode falar, por que a soja foi importante, teve um papel importante? Que no mês passado ela teve uma queda nas suas exportações e nesse mês aquilo que foi aprisionado acabou saindo para exportação. Além disso, o Brasil se tornou o maior exportador de farelo de soja, superando a Argentina, que sofreu uma série de problemas climáticos, que é até bom. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de clima no final do vídeo com a Bruna. Além disso, o petróleo também foi muito importante para a exportação do Brasil na questão da balança comercial. Mas agora está acontecendo um pequeno problema, porque nas últimas semanas os países do Oriente Médio, que fazem parte da OPEP, anunciaram um corte na oferta do petróleo que vai acabar influenciando na questão do preço do petróleo em geral. Porque se a gente for pegar o nosso índice de commodities que está lá no nosso boletim, a gente observa que, mais uma vez, o preço do índice de commodities em geral, dos três parâmetros que estão aparecendo lá, todos caíram. Mas, em contrapartida, está tendo uma tendência de aumento de exportação. Em relação à exportação de aves, o Brasil está batendo recordes também. Em relação ao ano passado, aumentou a receita, aumentou a exportação, mas qual foi o motivo por trás disso também? Porque, se a gente observar, até está caindo o preço das aves no Brasil, mas está acontecendo uma questão no mundo, porque aumentou bastante o nível de gripe aviária
e muito das aves estão sendo sacrificadas em outros países do mundo e o Brasil está ganhando mais espaço no mercado nesse setor. Agora, falando um pouquinho sobre o Plano Safra e a questão dos investimentos, o que a gente pode falar é que nesses 9 meses do Plano Safra 2022-2023 já foram liberados 267 bilhões em crédito e algumas organizações do agronegócio estão esperando um suplemento orçamentário ainda para esse Plano Safra, para dar uma complementada nessa questão do crédito. Porém, já está tendo a sinalização do próximo Plano Safra. O governo anunciou que ele vai começar em maio e estão tendo até tratativas para ter créditos extras, algum tipo de, vamos dizer, de suporte à agricultura de baixo carbono para fazer uma transição de uma economia verde. E agora, falando um pouquinho de investimento, que a gente pode ressaltar que aconteceu nessa última semana, foi o evento, a Feira Agropecuária do Tecnoshow, que é voltada à questão mais de máquinas e equipamentos agrícolas, aconteceu lá em Goiás, no final do mês passado, e chegou a movimentar 11 bilhões de reais. Feito esse panorama geral aí do que aconteceu no agronegócio, agora eu vou convidar a nossa colega, a Bruna, que atualmente ela é doutoranda em Engenharia de Sistemas Agrícolas aqui na Exalc. A gente trabalha junto, a gente sempre faz essa análise aí do clima, do que está acontecendo com a precipitação, e ela vai aqui tirar algumas dúvidas para essa safra que se inicia no setor sucroenergético, mas também de analisar como que teve essa questão de mais chuvas no agronegócio como um todo. Vamos lá? Pessoal, estamos aqui agora com a Bruna, que convidei aqui para ela participar desse vídeo. Acho que ela vai contribuir muito para a gente fazer uma análise do que vai acontecer na safra, da situação do agronegócio, sob a perspectiva mais de clima, da questão dos recursos hídricos, do que está acontecendo. Então, queria apresentar a vocês a Bruna. Bruna, muito obrigado. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso vídeo Boletim de Investimentos. Na verdade, você quer se apresentar de uma forma um pouco melhor, contar um pouquinho da sua trajetória? Vamos lá. Primeiramente, agradeço pela oportunidade, Arthur. Eu sou engenheira agrícola e ambiental. Atualmente faço doutorado na Exalc. Trabalho como analista de dados lá no Projetos. E vamos conversar sobre clima, sobre a parte de bacias. Perfeito. E lembrando, gente, que a Bruna, assim como eu, ambos somos mineiros, então existe aí um conchavo aí de Minas Gerais aqui para a gente começar. Então, eu tenho a primeira pergunta, porque eu acho que todos nós tivemos a percepção que nessa safra, nesse início de ano aí, teve muita chuva, aconteceu, essas chuvas de verão não acabavam, e eu queria saber como que isso pode impactar essa safra que está começando agora, e se realmente se as chuvas são, tipo assim, realmente teve chuva a mais, se é uma coisa comum, eu queria entender um pouquinho isso. Bom, se a gente comparar os meses de janeiro a abril de 2022 em relação ao mesmo período em 2023, em relação à média histórica, observa-se que o regime de chuvas, o volume aumentou. Para a safra que se inicia, isso é positivo, porque o armazenamento de água no solo vai propiciar, vai favorecer a produtividade de cana. No entanto, o excesso de chuva, ele vai acarretar uma cana menos doce e isso vai afetar o ATR. Ah, perfeito. Beleza, Bruna. Mas aí eu queria saber como que é essa distribuição das chuvas na safra, assim, como que é geralmente? O período chuvoso na safra, no Centro-Sul, é basicamente de outubro até março. A partir do mês de abril, a gente tem uma redução da intensidade de chuva. Nessa primeira quinzena agora de abril de 2023, a gente tem uma reversão em relação aos meses anteriores desse ano. Então, observou-se em relação à média histórica uma queda de precipitação nessa quinzena. Bruna, perfeito, assim, mas aí eu queria aproveitar, tirando uma curiosidade, já que a gente aqui é o boletim de investimento do agronegócio como um todo, eu queria saber nesse início, assim, de abril, como as outras culturas foram afetadas pela chuva que está acontecendo nessas últimas semanas? Como que está isso? Bom, na primeira semana de abril, o volume de chuva foi limitado, porém a gente tem volumes razoáveis, assegurando aí as condições climáticas para o bom desenvolvimento aí das lavouras de grãos, das pastagens e do milho safrinha. Bruna, aproveitando também o seu conhecimento aí sobre a questão dos recursos hídricos, e aí pensando não só na questão do agronegócio, mas também na economia como um todo,
E também na nossa vida, né, como sociedade, que a gente sempre via, assim, nos últimos anos, a questão do abastecimento. Falava, poxa, tá tendo poucas chuvas, o abastecimento está muito baixo e tudo mais. E aí eu queria saber se essa situação mudou nesse ano e o que aconteceu, né? Se teve uma mudança, como que isso reverbera nas situações assim, em geral? Como que é isso? Bom, Arthur, o cenário esse ano está sendo bem diferente em relação aos anos anteriores. Então, como teve um grande volume de chuva nos primeiros meses desse ano, a gente consegue ver um armazenamento de água maior, os reservatórios estão com índice de abastecimento maior. Ah, que ótimo. E o nível está mais alto desses reservatórios. Isso garante um certo conforto para quem fornece água e para quem consome. Então, é esperado aí uma certa tranquilidade em relação aos anos anteriores. Ah, que ótimo, né? E bom também pra gente, pra população em geral, né? Pensando que não vai ter esse problema aí de abastecimento como a gente teve anos passados, né? Pensando então, que a gente falou ali atrás, a gente fez toda essa discussão, eu queria saber então como que a gente pode fazer um aproveitamento melhor desse consumo dessa água, dessa mudança aí que aconteceu no nível de chuva e tudo mais, como a gente pode ter um melhor, pensando assim, melhor questão de aproveitamento e consumo da água? Bom, para captação e armazenamento de água, tanto para o consumo humano, tanto para a irrigação, as alternativas mais utilizadas hoje em dia é o uso de cisternas para reservação dessa água, barragens subterrâneas e as barraginhas, que elas fazem essa contenção de água e também ajuda na conservação do solo. Perfeito. Nossa, Bruna, assim, muito obrigado assim, por vir aqui participar do vídeo, tirar esse tempinho aqui para a gente fazer toda essa discussão aqui. Eu peço para vocês entrarem lá no nosso boletim, verem as informações. A gente vai colocar também algumas informações sobre o que a gente aqui conversou com a Bruna no nosso documento. Vocês vão encontrar lá. E peço também para vocês assistirem os outros vídeos do canal. A gente sempre tem conteúdo saindo quase toda semana. E não esquece também de dar o likezinho, compartilhar, comentar o que vocês acharam, pensar em algum tema que a gente pode discutir no próximo mês e espero que eu veja vocês na próxima, tá bom? Um grande abraço aí. Tchau, tchau.